Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Reverbere, o podcast do Portal LC. Eu sou Rafael Sérgio de Oliveira e quero inicialmente agradecer a todos vocês pela audiência. Este é um episódio especial, estamos no mês de agosto, o mês do advogado, e por isso nós conseguimos trazer aqui, em razão de toda a gentileza dele, de toda a educação, o professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, querido amigo professor. Muito obrigado por estar aqui, por ter aceitado esse convite. Eu já tinha falado com o senhor em outra ocasião e por agenda a gente não conseguiu. Isso. E calhou da gente conseguir nesse mês especial, que é o mês do Dia do Advogado. Estou muito feliz de receber o senhor aqui, professor. Rafael Sérgio Oliveira, eu também estou muito feliz de estar aqui com você. E a ideia sua do podcast do Portal da LC foi fantástica, né? Eu fui orientado aí que o portal e o podcast é uma forma de você ficar à vontade de falar com as pessoas. Correto. E muitas vezes a gente tem vontade de falar tanta coisa na sala de aula, mas a gente tem o programa para seguir, né? Correto. Então a gente tem que chegar ao final do programa, né? Eu já dei mais de 1.300 cursos na minha vida fora a sala de aula e sempre acabei a aula no último slide. Né? Tá vendo? Tive 2 sessões na minha vida. É um professor disciplinado. Disciplinado. Né? E isso faz com que eu tenha que frear, às vezes, a intenção de contar um pouco sobre a minha vida. Né? E agora aqui com você, na informalidade, a gente pode trocar ideias, até porque é de público que eu quero reafirmar mais uma vez a minha admiração pelo seu trabalho, obrigado, pela professor. Sua elegância, pela sua competência na escrita. Né? Obrigado, eu acho que a União tem que ter muito orgulho de ter profissionais como você, muito né? obrigado, integrando professor. O quadro dela. Muito obrigado. Além da instituição que faz um excelente trabalho para o país, né? E cada vez mais próximo do agente público e da sociedade. Com certeza. Então, acho que estão todos de parabéns por ter você nesse quadro e eu me sinto muito honrado aqui com o seu convite. Professor, muito obrigado. Eu acho que essa sua fala final em relação à minha pessoa já demonstra muito do que eu queria que as pessoas vissem neste episódio. Quem é o professor Jacobi Fernandes? Primeiro, eu sei que o senhor dispensa apresentação, mas eu vou fazer porque eu acho que um currículo como esse a gente sempre deve louvar. Então eu queria dizer que o professor Jacobi, ele é advogado, é sócio e diretor-presidente do escritório Jacobi Fernandes e Reolon Advogados Associados, é mestre em Direito, autor de diversas obras na área de licitação e contrato, diversas mesmo, gente, e todas são muito boas que eu não sei nem qual eu poderia destacar, porque são diversas, contratação direta, registro de preço, até para quem é ordenador de despesa, o professor escreveu um manual para quem é ordenador de despesa, enfim, são diversas obras. Sem deixar de lembrar do Vademécum, o famoso Vademécum. Eu quero que o senhor conte hoje aqui como o senhor fez o Vademécum, que eu acho uma história interessantíssima. E o professor Jacobi é professor, conferencista em diversos eventos de caráter nacional e internacional. Se você ainda não acompanha o professor Jacobi, eu queria dizer que você pode encontrá-lo no YouTube, no seu canal do YouTube, como Professor Jacobi, assim como também você pode encontrá-lo no Instagram como @professorjacobi. É uma das coisas que eu, diante de tantas que eu vou falar aqui, o professor Jacobi faz um trabalho maravilhoso que ele grava vídeos que eu acredito até que são demandas de muitas pessoas que os seguem, que perguntam a ele, e são coisas, gente, do seu dia a dia, do dia a dia do advogado, do dia a dia do gestor público, que tem dúvida, professor, como eu faço isso? Pois é, ele faz isso, ele vai lá, interrompe a agenda dele, grava um vídeo e coloca no canal do YouTube, então não perca, é muito conteúdo de qualidade. Se você ainda não o segue, faça isso, porque você vai se qualificar bastante nesse aspecto. E por falar em qualificação, quero convidar vocês também para conhecer os cursos do Portal LC. A gente sempre deixa aqui na descrição do episódio um link para que você possa clicar e conhecer as capacitações. A gente tem diversos eventos aí
para acontecer, especialmente um que vai acontecer agora no mês de setembro, um curso que é sobre revisão, reajuste e repactuação, professor Jacobi. Já de acordo com a nova lei, será ministrado por mim e pelo professor João Domingues, é presencial aqui em Brasília. Venha, que tem muita coisa nova sobre esse tema da nova lei. Professor Jacobi, como eu disse, a sua fala inicial vem com uma carga de generosidade muito grande. Isso é uma coisa que o senhor, além do talento como advogado, e aí falo de todo o raciocínio jurídico, de toda a desenvoltura, conheço diversas teses que pegaram e que nasceram de seus escritos, de suas defesas. Ressalto a de que a administração pública deveria fazer a dispensa emergencial, mesmo tendo sido resultado de uma falta de cautela da administração pública. Isso era uma coisa que o senhor já escrevia e não ocorria, o Tribunal de Contas não acatava, e até que essa tese do senhor uma vez pegou. Chegando até a Advocacia Geral da União ter uma orientação normativa sobre esse tema. E esse é um tema que foi o senhor, que eu lembro de início, que começou defendendo, e que era, obviamente, né, professor, e o bom senso do senhor imperou nesse aspecto para que a gente pudesse fazer essa contratação. E eu diria que, diante de tudo isso, ainda tem essa generosidade. O professor Jacobi é alguém que sempre nos estimulou. Os novos sempre foram muito abraçados pelo senhor, inclusive em contar sua história. Por isso que eu queria que neste episódio, e aí como é uma coisa, conhecer o professor Jacobi nos abre caminhos, porque conhecer sua história é um verdadeiro manual de como a gente pode seguir alguns caminhos, e aí eu queria até dizer uma coisa, professor Jacobi, eu não costumo falar palavrão aqui, eu até gosto, mas eu vou dizer, o senhor é foda, professor Jacobi, o senhor é foda. É alguém que tem esse talento, que teve coragem na vida para mudar e para ser um advogado. Então eu queria que o senhor, nesse episódio sobre advocacia na área de licitação e contrato, que o senhor contasse um pouco da sua trajetória, especialmente, aí eu vou lá para o início, como o senhor decidiu ir para o direito. Pois é, uma ótima questão, Rafael. Obrigado pelas suas palavras. Veja, em casa, eu venho de uma família modesta. O senhor né? Eu conheço o senhor é muito educado. O senhor está agradecendo, inclusive, porque eu disse que o senhor é foda, né? Porque o palavrão sintetiza o pensamento. Tá vendo? É isso. É verdade. Eu costumo dizer para os meus amigos assim, você tem que evitar o palavrão porque você tem que pensar num conjunto de palavras que você pode resumir nessas 4 letras. Né? Eu poderia dizer 50 palavras. Você disse foda. Essa é a minha ideia. Acabou. Essa é a minha ideia. Acabou o assunto. Então, o palavrão ele faz a gente ser mais objetivo. Correto. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser a predominância da linguagem, senão a gente reduz o esforço intelectual. Perfeito. E a gente pensa por palavras. Correto. Né? Então, Perfeito. a precisão vernacular é uma das coisas, um dos atributos que eu mais admiro numa pessoa. Correto, né? é verdade. E vamos lá. Então, veja só, eu venho de uma origem modesta e, curiosamente, a gente tinha uma estante, né? Que as pessoas no interior colocam louças lá e tal, e lá tinham 3 livrinhos. Né? Um Código Civil, uma Constituição e uma CLT. E por que tinham isso? Porque meu pai e minha mãe passaram apertos e disseram, está na lei, e foram atrás da lei. Naquela época não tinha internet, né? É difícil acreditar um mundo que não tinha internet, né? Mas é verdade. Sim. E o que aconteceu? Junto desses 3 livros tinha um livro de literatura, né? Que era O Caráter, né? Que até eu trouxe, ou deveria ter trazido um exemplar para lhe homenagear. Okay. E esse livro foi escrito por um senador inglês em 1890 e alguma coisa, e foi traduzido para o português por Dona Amélia, que é o título que ela se deu, e eu li várias vezes, com a preocupação dos meus pais, porque estava escrito antes da reforma ortográfica, estava escrito na linguagem de 1930 do Brasil, Nossa. Telefone com PH e tal. Eles tinham medo que eu aprendesse o português errado. Sim. Mas aconteceu exatamente o oposto. Na minha cabeça eu já corrigi a palavra. Né? E dali veio a ideia, por que a CLT? Né? A minha mãe era chefe do departamento de pessoal de uma pequena empresa, uma Cerâmica Cole S.A., Cerâmica São Marcos, em Curitiba. E ela lidava com as pessoas. E eu achava aquilo genial, porque eu saía da escola e passava 1 hora com ela só olhando. Né?
E aí eu descobri que a palavra final vinha no direito. E aí decidi vir. Eu não tinha condições de sustentar meus estudos, passei na ESAP, que era uma escola de excelência dos Correios. Né? E a gente conhece várias pessoas que têm muito sucesso oriundo dessa escola. Vim para Brasília, mas já estava aprovado em Direito em Curitiba. Fiz vestibular para Engenharia também. Eu digo isso ao nosso amigo ministro Benjamin Zino, que é a teoria da evolução das espécies. Eu não fiz engenharia, mas passei no concurso. E aí fiz Direito. Então vim a Brasília, estudei os 2 anos na ESAP e me formei. E voltei ao Direito. Minha ambição era ser juiz do trabalho. Né? Verdade, professor. Só que e era por conta da CLT. Por conta da CLT. Olha, você não lidaria com crime. Sim. Só trabalhador dos 2 lados da mesa. Sim. Sensacional. Construí a minha imagem de futuro aí. E o Correio abriu concurso para advogado. E eu me inscrevi e passei em 2º lugar. Merecidamente, uma pessoa passou na minha frente, uma senhora com mais idade, mais experiência, passou na minha frente. E aí eu fiquei lá, trabalhando nos Correios, no departamento de pessoal, todo dia aprendendo, né? todo dia estudando, todo dia revisando. Fui para juiz do trabalho, reprovei no primeiro concurso, merecidamente, embora todo o departamento tenha dito que era maracutaia, foi uma injustiça no concurso. Eu falei, não é injustiça quando você deixa 40% numa prova em branco, né? Entendi. Então não é injustiça. Eu reprovei porque tinha que reprovar. Continuei estudando e eu peguei o programa. E aí eu queria falar para quem faz concurso e assiste o portal LC, que aliás é uma das referências que a gente tem de qualidade no ensino. Sim, obrigado. O portal. Obrigado. É verdade, é a equipe que vocês formam, a ideia do trabalho, a dinâmica. Eu já tenho muito orgulho de já ter dado aula lá, você sabe disso. Obrigado. E aí, o que aconteceu? Nesse cenário, a gente conseguiu. Eu passei no concurso e, no meio do caminho, eu tinha que ter título e eu não tinha título. Então, um amigo chegou para mim e falou assim, por que você não faz concurso para procurador do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Distrito Federal? Eu disse, primeiro, porque eu não sei o que é. Não sei o que é Tribunal de Contas, nunca ouvi falar. Ele disse, não, faça. Aí eu fiz e tive uma sorte tremenda. Na primeira prova eu tirei 1º lugar. Depois eu caí para 2º lugar, 3º. Houve um recurso e tal, e caí. E aí, para mim, o procurador-geral falou para mim na época, olha, se você quiser rever sua nota. Eu disse, é mesmo? Eu disse, não precisa. Eu quero ser juiz do trabalho. Estava determinado. Na 10ª região, está ficando um pouco longa a história. Não, por favor, fique à vontade, professor. Não está ficando longa de jeito nenhum. Eu acho que o senhor já passou algumas lições aqui. Primeiro, olha, gente, o professor Jacobi fez concurso. E aí não teve o resultado logo de cara, porque muita gente olha uma história de sucesso como é a do senhor e acha que só foi vitória. Isso. Né? E não, o senhor foi... Não teve sucesso, mas, olha, levantou a cabeça e vamos continuar na batalha, exatamente. Isso. Meu filho estava pequeno, o Murilo, que é seu amigo também, estava pequeno. Querido Murilo, mandou um abraço para ele. Isso, mando. E o Murilo era pequeno quando eu decidi em estudar mesmo para juiz do trabalho, e eu ficava em casa estudando, né, à noite. E durante 4 anos na UNB. Aí você fez o UNB? Não, eu fiz o DF. Mas durante 4 anos eu ia para a UNB porque era um lugar que tinha livro e acesso ao público para estudar. Olha que interessante. Então, meus 4 anos de faculdade eu compensei com mais 4 estudando na biblioteca da UNB. Que legal, né? Você tá vendo? E aí, realmente, quando eu fui para a prova, Deus estava comigo, eu sabia que eu ia passar. Juro para você. Que legal. Eu fui na prova da sentença domingo de terno e gravata, o único, todo mundo de bermuda. Eu fui porque eu disse, eu já sou juiz. Que legal, professor. E eu senti Deus assim na sala, o tempo todo comigo, quando estava fazendo prova. Até chamou a atenção da banca, porque eu fumava. E eu li a prova, e todo mundo pegou a prova e já saiu resolvendo. A prova de sentença, para quem não sabe, você faz uma escrivaninha. Sim. Né? Não é mais aquela banquinha do lado. Sim. Você podia levar os livros para consultar, a CLT. Que legal. Né? Que legal. E aí eu sentei, fumei um cigarro, não abri a prova. Aí veio o examinador, o senhor está bem? Todo mundo correndo, estou bem. Aí li a prova, fumei outro cigarro. Não é para começar a fumar, para passar em concurso. Não é essa a ideia. Aí li toda a prova, parei e fumei outro cigarro. Aí baixei a cabeça e comecei a fazer a prova. Que legal. E você sabe que eu uso letra de forma quando eu quero, e fiz a prova inteirinha. De letra de forma. Quando o rapaz veio, aí, na segunda vez veio o rapaz de novo, o fiscal.
o senhor está passando bem? Eu disse, claro, estou ótimo, meu caro. Terminei de fazer a sentença você não ganha ponto, quem faz concurso, se você não chegar ao dispositivo da sentença. Sim. Você pode escrever um tratado, não chegou ao dispositivo, não é sentença. E aí terminei. Quando eu terminei, eu disse, bom, agora eu fumei outro cigarro. Revisei os acentos, as vírgulas, tudo. Quando o rapaz entregar a prova, entreguei isso aí. E entrei no carro, minha família perguntou, e aí, como é que foi a prova? Eu disse, eu passei muito bem. Que coisa boa. Né? Porque isso é fruto, como você colocou, de estudo. Sim. Né? E de você ter uma conjunção de fatores. Claro. Né? Hoje de manhã cedo eu aprendi uma frase nova para o nosso vocabulário. Por né? favor. Ninguém bate um pênalti sozinho. Verdade. Está lá. Né? Verdade. É uma conjunção de fatores. É pai, é mãe, é alimentação adequada, é ter saúde, é ter atendimento médico. Né? E são coisas que cada vez me faz pensar mais, o Rafael, no nosso compromisso, né? Claro. Estudando direito. Né? Claro. E aí eu fui para ser juiz do trabalho, 10ª região, Brasília e Cuiabá. Né? Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. Era a 10ª região. Certo. E eu fui removido para Cuiabá, cheguei em Cuiabá, saiu uma liminar proibindo a remoção. Nem como substituto eu podia sair de lá. Aí a família foi... O senhor foi e não podia mais voltar para Brasília. Não podia. Aí eu liguei para um amigo meu, que na época era ministro no TST, amigo de ter me visto uma vez ou duas. Sim, tá? Que legal. E era o ministro Marco Aurélio. Era o único ministro que eu podia ter abertura. Perguntei, quanto tempo eu levo para voltar? Ele, generoso, falou assim, uns 5 anos. Olha. Aí Murilo, e a minha esposa pediu demissão, Murilo foi para lá e Murilo não se adaptou ao clima. Sim. E voltaram para Brasília. Aí o senhor não tinha como ficar lá. Aí eu não tinha mais como ficar lá. E aí eu até pensei, a família foi embora. Não está certo isso. Aí fiz uma oração, terminei a oração, você não vai acreditar, o telefone tocou. Olha, professor. Jacobi, tudo bem? Tudo bem? É o professor Jacobi. Na época, Jorge Ulício Jacobi Fernandes. O senhor passou no concurso do Ministério Público do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Olha, disse, foi 3º lugar. Disse, é verdade. Pois é, então manda para nós um telex. As pessoas não sabem o que é telex, mas existia esse sistema de comunicação. Sim. Passa para nós um telex comunicando a sua renúncia à vaga. Né? Porque a gente sabe que o senhor fez só para ser juiz do trabalho. O senhor hoje é juiz do trabalho, então a gente não vai insistir no convite. Eu disse, faça o termo de posse, eu estou voltando. Que coisa interessante. Porque aí era o mesmo salário, eu estava garantido. E nessa fase da vida é muito importante isso. Né? Claro. E, muito bem, aí vim. A família pesou mais. Pesou mais do que a minha, aspas, vocação. Isso. E eu cheguei no Tribunal de Contas, Rafael, e aí vai para todos os meus amigos no Tribunal de Contas. Tem uma estrada longa para crescer. Né? Claro. Eu acabei de ir a Salamanca num evento sobre tribunais de contas, fui com meus recursos. Né? O senhor lá nas redes sociais. E agora vou a Portugal, no dia 19 de setembro, num grande evento sobre tribunais de contas no exterior. Que legal. Tem muita coisa para fazer no Brasil e no exterior. Tem muita coisa. E quando eu fui no Tribunal de Contas, eu sentei a cadeira e lá tinha uma bibliotecária, a Lilian. Sim. E a Lilian era o Google da época. Sim. Imagina o Google personificado. Sim, imagino. Olha, eu estou com um processo de tomada de conta especial aqui, pensei comigo, não sei nada sobre isso. Né? Eu tenho que aprender, então. Fazer bem feito. Tudo que você tiver sobre tomada de conta especial. Aí ela foi, levou 2 dias. Eu disse, olha, pesquisei em tudo. Posso afiançar para o senhor que no Brasil que só tem esse artigo escrito. Não dava uma página. Escrita por um servidor do TCU aposentado há 20 anos. Eu disse, caramba. Aí eu comecei a perceber, depois de 1 ano, o quanto as pessoas erravam nisso. E aí decidi escrever um livro sobre tomada de conta especial. Que legal. Aí veio a lei de licitações, eu parei, escrevi sobre a contratação direta, que é onde as pessoas mais erravam. Sim. Né? E aí eu comecei a escrever. Ou seja, por conta de uma questão familiar até, o senhor abriu mão do direito do trabalho, de ser juiz do trabalho, e veio bater no direito administrativo, aí especialmente atuando lá como membro do Ministério Público de Contas,
e se tornou essa referência nacional na área de direito administrativo. Obrigado. E em termos de controle, na época não tinha nada escrito. Verdade. Quando escrevi Tomada de Conta Especial, meu livro era maior do que o maior livro escrito sobre o Tribunal de Contas num assunto só. Olha só. E eu vi que comecei a ajudar. Talvez até em licitação e contrato não tivesse tanta coisa também, né, professor? Não tinha. Até 1993 não tinha nada. Tinha um livro que eu me recordo, mas era fino, sobre licitações e contratos, e tinha um livro do Eli Lopes Meirelles. Do Eli Lopes Meirelles. Esse é contratos conhecido administrativos. Né? De todo mas não mundo. falava em licitação, né? Era contratos administrativos. Então você percebe, Rafael, que tem um cenário muito importante para a gente trabalhar no direito, né? Claro. E muitas vertentes, né? O sujeito pode fazer direito, fazer concurso para delegado, para juiz, para promotor, né? E aí o universo é enorme. E é tão interessante o quanto a gente forma a nossa carreira, às vezes, baseado nisso, baseado em quantas pessoas abrem mão de uma vida, perdem aquele fogo que tem pela vida profissional porque não conseguem e não veem que, às vezes, as outras portas que se abrem para ela. Eu diria que o senhor fez isso, né? Era um apaixonado pelo direito do trabalho, coisa que remetia até a uma infância, né? Isso. Coisa relacionada à mãe, até uma questão afetiva e, de repente, veio batendo direito administrativo, construindo essa história, professor. E aí você percebe que as carreiras jurídicas são as mais protegidas pela Constituição. Claro, né? Sim. E quando a gente fala mais protegida, tem um motivo. Claro. Né? Porque a pressão é grande. Eu me recordo quando eu tomei a posse como procurador do Ministério Público e eu dei um parecer contrário ao governo. Sim. Eu imagino a pressão. Num processo normal, corriqueiro. Claro. Mas era um processo que afetava a Casa Civil. Sim. E as pessoas não sabem, Brasília é muito pequena. Eu digo que é o menor município do Brasil. Sim. Né? E aí eu chegava cedo no local de trabalho, meu processo mais velho tinha 30 dias. Eu tinha um orgulho danado desse prazo, né? E que cumpria mesmo viajando. Sim, que legal. Ok. E aí, resultado, toca o telefone, 9h30 da manhã, alô, tudo bem? Aqui é da Casa Civil. Eu disse, pois não. Eu já liguei 3 vezes para o tribunal, ligar aquela hora da manhã, né, tinha menos gente, né? E o pessoal fica de transferir ramal e nunca me atendem. E aqui é da Casa Civil. O senhor pode me ajudar? Eu disse, sim, senhora. Ligou errado, mas está tudo bem, né? Quem sabe eu posso ajudar. E é sobre um procurador Jorge Ulisses Jacobi Fernandes. Fala o meu nome todo errado, né? Eu disse, tudo bem, pois não, o que eu posso ajudá-lo? Quem é que nomeou ele? Eu disse, foi o governador do Distrito Federal, Joaquim Domingos Roriz. Em tanto do tanto. Era só isso que eu queria saber. Eu disse, por que a senhora quer saber? Porque ele deu um parecer contrário. Se foi o governador que nomeou, o governador agora exonera. Não conhecia a Constituição. Não sabia, né, que havia limitações constitucionais. É lógico que ele nunca tentou isso. Né? A imagem que eu tenho do governador Roriz é a melhor possível. Podem falar o que quiser na minha relação com ele, que é uma das coisas, Rafael, que a gente tem que aprender. Existe um conceito que a imprensa faz das pessoas. Sim. E existe aquilo que você tem. Então, eu trabalhei no Distrito Federal, 17 anos no Ministério Público, mais 4 como conselheiro, e as pouquíssimas vezes que eu ouvi, me deu um tratamento protocolar devido a mim, e eu respondi com um tratamento protocolar a ele. Né? Legal. E sempre assim, foi muito respeitoso. Né? Nunca tentou interferir. Né? Mas é claro que se eu fosse cargo de confiança, eu estava no sal nessa hora. Né? Não teria. Professor, agora, o senhor então ficou no Ministério Público, foi conselheiro depois, né? Isso. Acredito, na cota, inclusive, da instituição que tinha, né? Quem era membro da carreira poderia ir para o tribunal. Foi isso? Como o senhor foi conselheiro? Não foi bem isso. Isso está na Constituição. Certo. Né? Mas a Constituição, eu costumo lembrar aos meus alunos que a Constituição é o nosso dever ser. Claro. A gente tem uma diferença muito grande entre o que o povo brasileiro colocou na Constituição pelos seus legítimos representantes e o que é no dia a dia. Sim, né? Entendi. E a nossa luta no direito é para fazer o dever ser
ser. Sim, né? claro. Entendi. E o que aconteceu? Quando veio a Constituição de 88, passou a assegurar aos membros do Ministério Público uma vaga entre os 7 conselheiros. Certo. Só que ela fez isso criando um problema, porque ela não definiu o Estado. Ela disse, no TCU, uma vaga das 9 é de conselheiro. Verdade. Não é verdade? É verdade. Quando você reduz de 9 para 7, você cria um problema. Claro. Então, as constituições, muito interessadas em prestigiar as vagas do parlamento, o que não está errado, cada um no seu barraco, né? Claro. Ela estabeleceu uma ideia seguinte: olha, a vaga que é de auditor, a gente vai alternar entre auditor e Ministério Público. Uma vez vai um auditor, outra vez vai o Ministério Público. Fica uma vaga para o Executivo e 5 para o Parlamento. Sim. 5 para o Parlamento. Bom, então eu tive, em primeiro lugar, um problema matemático. Porque se você dividir 9 né, por 13, depois por 1, então eu tive que fazer uma equação mostrando que o dever era arredondar para 1 o Ministério Público e arredondar para 1 a vaga de auditor. Entendi. E para 1 a vaga de executivo. Entendi. Tirando apenas uma vaga do parlamento. Porque 2/3 de 7 dá 4, né? E aí vai uma... Então, a primeira questão foi matemática. A segunda foi a seguinte: a lei orgânica passou a contar as vagas depois da lei orgânica. Ok? Entendi. E 2 ficaram lá para trás. Era nomeado por quem? Pelo Executivo. O que era antes da lei orgânica não ia no respeito dessa vaga. Não ia. E eram 2 nomeados. Os 2 só pelo Executivo. Sim. Então, eu decidi o seguinte: eu decidi brigar pela vaga do Ministério Público para ser conselheiro. Eu lhe confesso que entendi que estava exaurida a minha missão no Ministério Público. Que legal. Continuava com 30 dias de processo. Isso é muito interessante você, às vezes, saber que, olha, na minha vida, né, isso. já deu aqui, eu quero outro desafio. E eu fiz tudo que eu pude. Assim a gente vai chegar na advocacia, inclusive. Isso. E aí o que aconteceu? Eu consegui o apoio da Atricom, entrou com a DIN, a Atricom entrou com a DIN, caiu na mão do ministro Sidney Sanches. Eu fui lá despachar com o ministro Sidney Sanches e falei assim: não recebo, a secretária não recebo ninguém do Ministério Público, do Tribunal de Contas aqui. Porque uma colega sua faltou com respeito com isso. Eu disse: mas cada um é cada um. Não tem nada a ver com isso. Recebeu, deu a liminar, o governador não queria nomear, e aí o governador foi ao Supremo tratar da intervenção no DF pelos precatórios. E nesse momento, os ministros do Supremo, a gente trata desse assunto depois de você cuidar da nomeação do Jacobi. Aí a lista tríplice ficou definida nesse despacho. Que legal, olha aí. Né? E eles quiseram a mim, e o governador voltou, nomeou, disse: bom, já que eu tenho que nomear um, se instante mudou a nomear um, vou nomear esse rapaz. E nomeou sem mal me conhecia. Olha né? só, que legal. Então a gente conseguiu assegurar. E o detalhe foi que o Ministério Público não conseguiu segurar a vaga quando eu saí. Voltou para o parlamento. Ou seja, a minha vaga hoje, foi preenchida por um deputado. Entendi. Hoje Hoje voltou depois, aí eles tá. negociaram. Entendi. E aí passou a ser. Retomado. Então a minha vaga não foi preenchida, porque eu não consegui fazer a vaga ficar vinculada à instituição. Legal, não consegui. Agora vamos para a advocacia. Sim. O senhor foi conselheiro e aí decidiu mais uma vez, disse: olha, vou virar a página e vou para a advocacia. Isso. Só que quando eu decidi virar a página, aí tinha uma questão. Tinha a estabilidade. Sim. A vitaliciedade, carro oficial, sim. 2 secretárias, sim. 11 assessores sim. e o seu cargo 10% abaixo de ministro supremo. Correto. Então, você abandonar tudo isso e dizer: eu não vou me aposentar aqui, porque uma questão é você garantir a aposentadoria. Claro. Né? É o que muita gente busca, inclusive, no concurso público. Óbvio. E, uma estabilidade, inclusive, para... Exatamente. Depois de um exercício da vida profissional. E muito mais que estabilidade, a vitaliciedade. Para tirar só verdade. com sentença transitada em julgado. Verdade. Então, muito bem. E aí, na minha família, a minha esposa, na época, começou a perceber: você vai dar aula e voltar tão feliz. Você vai para o Tribunal de Contas, mas recentemente está voltando tão triste. Eu disse: é porque eu sinto que eu não consigo mais mudar lá. Sim. Né? O que eu quero mudar lá, não tem nada a ver com a qualidade dos conselheiros. Né? Tinha conselheiro que sempre me apoiou lá, sempre tive um tratamento
fantástico por parte dos meus colegas, né? Muito respeitoso, muito elegante. Percebo que o senhor até hoje ainda é muito admirado no sistema de controle em geral. Isso. E admiro muito os conselheiros. Quem chega, inclusive, quem chega pela vaga do Legislativo realmente tem que ter muito mérito para você chegar lá. Claro, é um processo complicado. Complicado. Você conseguir votos do povo para ser parlamentar e depois conseguir que o parlamento lhe indique é uma trajetória longa. Óbvio. E aí, mas em síntese, né? Aí eu tomei essa decisão de sair com uma ideia simples. Eu ia sair para ser professor. Só. Advogar, eu sabia advogar. Eu acho que saberia advogar. Achei que sabia. Né? É uma coisa que eu estou aprendendo há 15 anos. Né? Advogar. Né? E aí, veja, eu saí, disse, bom, eu vou dar aula. E aí, passou uma semana, pintou um parecer. Quer dar um parecer? Aí me convenci da tese, disse, realmente, ninguém escreveu sobre isso, deixa eu escrever. Muito bem remunerada. A pessoa ofereceu o valor para mim, eu não pedi. Sim. Ok. Aí veio o segundo parecer, terceiro. E aí, alguns servidores me procuraram. Estavam com um problema grande. Eu disse, eu não advogo. Professor, é só o senhor fazer sustentação oral. O senhor vai ensinar para os outros que está aqui, se o senhor concordar. Tem toda a razão. Tese... Uma coisa que nenhum advogado faria. Né? O senhor que é advogado sabe disso melhor do que eu. Sim. Você ser contratado para fazer sustentação oral num processo de outro? Claro. E aí fiz. E aí eu comecei a perceber, e eu tive grandes prêmios na advocacia. Né? Não vale as 32 medalhas que eu já ganhei na minha vida, só 17 no serviço público, eu conto isso para os meus amigos, mas eu tive grandes prêmios. Um deles, um sujeito chegou para mim e contou a história, disse, mas que coisa, isso está acontecendo com você, mas é uma injustiça. Eu já estava há uns 5 anos na advocacia, voltando, né, porque eu tinha sido advogado dos Correios, voltando para a advocacia. Eu disse, é mesmo. E ele olhou bem sério nos meus olhos e falou, o senhor acreditou em mim? Eu acreditei. Começou a chorar porque ele falou, nem minha família mais acredita em mim. Porque saiu na imprensa. Não acreditava no direito dele. No direito dele. Na conduta dele. Na conduta dele. Né? E, para minha felicidade, 4 anos depois, ele tinha sido imputado um débito de 16 milhões de reais e inabilitado para ocupar função pública por 8 anos. Olha, e era um no sujeito que Contas, nunca foi ordenador de despesas. Era no Tribunal de Contas. Nunca foi ordenador de despesas, nunca homologou uma licitação. Sim. Uma tese que tinha sido escolhida e aplaudida pelo Prêmio Hélio Beltrão como uma forma de incentivar a pesquisa no Brasil, gerou uma condenação em débito de todos os pesquisadores para ele. E foi imputado o débito. Nossa Senhora. E aí o que aconteceu? 4 anos depois, o TCU elogiou o meu cliente. Retirou todas as acusações e elogiou o meu cliente. E isso fez com que cada vez mais eu acreditasse na palavra da Constituição, função essencial à justiça. Claro, né? Claro. E quando eu pego uma causa, como a maioria dos advogados também, 99%, a gente pega acreditando. Claro. Né? Porque, especialmente, quem trabalha na nossa área do direito administrativo, você não tem a oportunidade de ser, por exemplo, um sujeito extraordinário como Nelson Williams, que fez e fazer ações de massa, de grande quantidade. Sim. A gente trabalha como se a gente escrevesse um capítulo de um livro para cada cliente. É uma né? boutique. É uma boutique. É muito difícil você conseguir a repetição. É difícil. Muito difícil conseguir a repetição. Professor, e aí o senhor então me fala de uma coisa que não é muito conhecida e que, de certo modo, é um tanto quanto nova, que é a advocacia junto a tribunais de contas. Que eu sei que o senhor advoga também no judiciário, a gente fala muito de advocacia perante o poder judiciário, mas há uma advocacia quente, digamos assim, atuante, junto em tribunal de contas também. Junto. Mas aí é curioso, veja, eu trabalhei no Ministério Público, no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Sim. E eu acho que durante 4 ou 5 anos eu nunca recebi um advogado. Olha, Porque em 1990, você advogar em Tribunal de Contas é nada. E ainda tem um problema lá, não tem sucumbência. É verdade. Que é o que pode enriquecer um advogado numa boa causa, né? Não tem. E aí, o que acontece? Eu me lembro, inclusive, que quando apareceu o primeiro advogado, eu fiz festa.
O senhor vai advogar, né? Aqui porque melhora a qualidade das manifestações das partes. Não é? Exatamente. E aí começaram a acontecer coisas fantásticas. Por exemplo, esse advogado entrou com recurso, né? E disse que não foi notificado. Aí eu fui atrás da pauta. Vocês não publicam pauta? Não, a gente não publica pauta. Olha só. E não era só o TCDF. Era todo mundo. Todo mundo. Né? Mas o TCU já publicava a pauta. Sabe por quê? Porque tinha tido uma ação no Supremo anulando um julgamento de um advogado famosíssimo, depois integrou a administração pública, foi da CGU, Consultoria Geral da União. Era outro órgão, não existia antes da Constituição. E ele arguiu a nulidade da falta de pauta de julgamento. Então, você veja, toda a processualística causa um terror. Claro. Né? Por exemplo, a fase interna da TCE, eu escrevi no meu livro, não tem ampla defesa contraditória porque é igual ao inquérito. Mas escrevi lá também que achava que devia ter. Claro. O TCU, quando foi baixar a norma, foi o ministro Biratã Aguiar, foi o relator da norma de TCE, ele vai e diz, não, tem que ter ampla defesa contraditória na fase interna, porque o acusado colabora com a administração. Sim. Se eu faço como inquérito, ele não colabora. Né? Então... E isso ocorre muitas vezes dentro da própria administração. Eu já peguei, e eu digo que melhora a qualidade das manifestações, porque eu lembro certa vez que eu, como lá no trabalho da AGU, e aí recebia uma notificação do TCU. E aí dizia lá, né, que apresentar as razões, tá, doutor, a gente já fez, me disseram, né, o corpo administrativo. Nós já fizemos, está aqui. Aí eu li, aí eu disse, olha, deixa que eu faço. Porque, na verdade, às vezes o servidor, às vezes ele é até formado em direito, mas não tem o exercício da atividade de defesa, né? Como, digamos assim, o métier da advocacia. Isso. E tinha tanta coisa ali que era irrelevante para o direito, para quem ia julgar aquele caso à luz do direito. Então, quando você vai e coloca um advogado numa atuação como essa, você melhora a atuação, inclusive, do próprio tribunal, que não precisa descortinar diante daquela tanto de alegação que não tem nada de relevante o que de fato aconteceu. Né? Exatamente. É isso. E você veja, a falta de advogado no TCU tem dois problemas. Um deles eu vou contar aqui, até para que fique um alerta para os tribunais de contas. Veja, o servidor ministro de Estado, antes de ser ministro, me contratou para advogar a favor dele. Uma causa simples, do tempo que ele era prefeito. Ok. Peguei a causa, fui. Ele foi citado pelo TCU. Ok? Certo. Já era ministro de Estado. Foi citado por edital. Nossa. Nesse caso, foi citado por edital, e qual foi o argumento? Lá no CIPEC, ele não atualizou o endereço. E ele era ministro de Estado. Eu falei, amigo, desculpa, pegou mal essa, né? Esse edital pegou mal. E aí, não, a gente não tem nada a ver com isso. Eu disse, claro que tem. A citação por edital é nula, né? Nessa situação, você pode ter, ok. Não se cruza os braços sabendo o endereço do réu, ainda que... Né? Pegou mal. Mas segundo, teve uma pior que essa, de um gestor. Ele foi citado no endereço do CIPEC, e ele tinha vindo morar em Brasília, exercer um cargo público importantíssimo, mas não era ministro. E foi condenado à revelia. Nossa. Aí eu falei, peraí um pouquinho. Aí eu fui ao TCU como advogado. Veja a importância do nosso conhecimento processual. Claro. O TCU pode estar certo até em condenar, mas nesse ponto ele falhou. E o que aconteceu? Eu disse, a penalidade para não atualizar o endereço está lá na própria Lei 8.112. Eu acho que é advertência, suspensão. Né? Não é revelia. É verdade, atualizar os assentamentos funcionais. Exatamente. Correto. Não é revelia. A revelia só pode ser dada por lei. Né? E aí o pessoal, tem razão. Tem razão. Veja, agora... E nesse caso, a gente ainda coloca que ele mudou o endereço dele, a própria administração, né? Possivelmente veio para Brasília, a administração mudou a própria lotação dele. Mudou o próprio domicílio, de acordo com as regras do Código de Processo Civil. E aí, o servidor tem domicílio onde exerce sua função. Você veja tanta coisa, né, professor? Nossa, isso eu não tinha pensado. Tem mais um argumento jurídico correto, que dá validade à tese. Correto, perfeito.
Perfeito. Brilhante, como sempre. Que é isso. Agora, a gente está enfrentando agora um outro problema, os advogados estão enfrentando outro problema, os advogados que advogam nisso. É o seguro de ENOU. A lei das estatais autoriza a estatal a contratar um seguro de responsabilidade civil, que é uma prática comum no exterior. Não é? Você já imaginou, você tem um patrimônio aí, R$500 mil, R$100 mil, e vai ser diretor de uma estatal que vai ordenar milhões e milhões, você errou na conta lá e vai ser condenado. Então, há um seguro de ENOU que é para proteger a prática de atos lícitos, mas com algum risco. Correto. A estatal pode ter que correr algum risco. Lançar um navio, a Transpetro, né? Sim. Tem um risco ali. Correto. Eu lanço um navio de tal porte, tal calado, e aí vem. E aquilo é um gestor tomando uma decisão que vai ter riscos. Que vai ter riscos. De erro, né? E o que nos bastidores hoje se argumenta é que o seguro não pode cobrir a defesa feita no Tribunal de Contas porque lá tem jus postulante. E aí eu vou perguntar para qualquer um agora. Tá, tem jus postulante. O TCU decide ordenar uma tomada de contas especial. Qual é o recurso cabível? Então veja, há uma problemática em embargos e agravo. Eu que sou advogado, não sei. Mas é muito especializado. É claro, é isso que eu estou querendo concordar. Veja, a gente precisa ter advogado. Isso vai fazer melhorar a qualidade processual das decisões. Né? Olha, gente, é interessante ter um advogado. A empresa é interessante, a depender, óbvio, da complexidade da licitação, é interessante que ela tenha um advogado para atuar na licitação. Na licitação, não é verdade, exatamente. Para impugnar um edital, para pedir esclarecimento, para fazer um recurso. Na própria atuação no processo licitatório, é interessante a assistência de um advogado. Isso. Imagine quando você está respondendo perante o Tribunal de Contas. Perante o Tribunal de Contas. E aí, só para constar, a minha advocacia hoje no Tribunal de Contas concentra 20% do meu trabalho, 25% do meu trabalho, não passa disso. Entendi. Mas a gente pega causas muito difíceis. E o que você falou é uma grande verdade. O pessoal vai lá, elabora a proposta, mas não lê todo o edital. Correto. E aí precisa de um advogado para ler. Porque muitas vezes está lá, o erro está na sua proposta, mas você viu o edital, por que você não impugnou o edital? Correto. Não é? Correto. Começa... É uma atuação profissional, né, professor? Profissional. Correto. E, inclusive, eu já passei por uma questão interessante em que a empresa não quis impugnar em nome próprio. E falou, professor, faça no seu nome a representação. E o advogado pode fazer nome próprio? Pode. Sim. Né? Sim. E fiz em nome próprio porque a empresa temia retaliações. Né? Sim. E é essa a função do advogado, que a gente aprendeu a advocar e falar em nome dos outros, Correto. Mas, na verdade, é proteger o seu cliente quando ele está certo. Isso. E quando ele não está certo, assegurar um julgamento justo. Correto. E, professor, o senhor tem uma advocacia tanto para empresas como também para os servidores públicos. E tanto no judicial como no Tribunal de Contas e às vezes até perante a própria administração. Isso. Correto. E para servidor público federal, eu sempre lembro do nosso amigo José Roberto. A AGU pode fazer a defesa do servidor. Sim. Em determinadas condições, há um regulamento próprio, né, que ela pode fazer. Então eu lembro, para o servidor nos procura, não tem condições de pagar advogado. Eu disse, não é defensoria, não. É a AGU lhe defendendo. Né? É claro que ainda não está totalmente estruturado como a própria AGU quer esse trabalho. Correto. Né? Mas está bem avançado. Está bem avançado. Né? E é uma qualidade extraordinária, em homenagem à sua pessoa aí. Aos colegas. Você não encontra advogado da União hoje como era o papel há 30 anos atrás. Os colegas são muito qualificados. Muito qualificados. Admirável. Então, o concurso é dificílimo, né? E prepara bem. E a atuação institucional realmente é muito qualificada. Eu aproveito até, professor, para dizer, né, a atividade de advocacia pública, você vai você vai diante de um ministro, diante de um juiz, diante de um desembargador, diante das autoridades que decidem os casos, você vai com um staff institucional, né? Ou seja, você vai ali como alguém que é da Advocacia Geral da União, uma instituição que é instituída, uma instituição de Estado, inclusive com previsão constitucional, a mesma coisa as procuradorias dos estados e procuradorias de municípios, apesar de não ter previsão constitucional, mas que tem toda uma história, inclusive de
de outros membros, grandes nomes que passaram por aquela instituição, como é o Ministério Público de Contas, que contou, por exemplo, com o professor Jacobi. Obrigado. Falava um dia desse com um amigo, inclusive, que é do Tribunal de Contas, e falava do senhor, ele dizia, o professor Jacobi deixou lá um legado muito grande pra gente. Pois é. Então, Vitor Nunes Leal também foi de lá. Verdade. Eu, inclusive, ocupei a cadeira do Roberto Rosas, Elvia Lordelo Castelo Branco, que depois foi ministra no TCU. A escola da AGU tem um nome em homenagem ao ministro Vitor Nunes Leal. Isso. Ele, pouca gente sabe, mas ele foi procurador do Ministério Público do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Olha, tá vendo? Pois é. Né? Isso tudo é uma história institucional. E quando o advogado fala, o advogado público, fala com esse peso institucional. Uhum. Como é o advogado privado nessa tarefa? Pois o advogado público leva vantagem, né? Porque ele realmente tem a instituição muito forte, muito consolidada. Às vezes o próprio governo, né? Às vezes até o interesse do governo que está em jogo, né? Correto. Então leva uma vantagem. E aí vem um dos pontos que eu sinto que a gente precisa evoluir, né? A gente precisa investir mais na dignidade da função do advogado. Sim. Isso eu digo aos meus colegas, todos sabem, não tem nenhuma pretensão à OAB, nada disso não. Todos os candidatos à OAB passam lá no escritório primeiro para pegar os votos do nosso escritório, né? E fazem a palestra, explicam o que vão fazer. Mas a OAB, ela tem na minha avaliação, é a única, não sei se você já pesquisou sobre isso, é a única categoria profissional cuja instituição representativa tem a defesa do Estado Democrático de Direito. Sim. Os outros não. O Conselho Regional de Química não tem, o Conselho Federal de Química não tem, o nosso tem. E esse é um ponto. E outro ponto deveria ser as prerrogativas funcionais. Não é à toa que ela é uma das instituições legitimadas a propor a ação direta de inconstitucionalidade. De inconstitucionalidade, exatamente. Mas o que tem acontecido? A OAB tem, com o objetivo de congraçamento dos advogados, ela tem consumido os recursos que deveriam ser gastos na defesa das prerrogativas de advogado. Então, e aí não estou reclamando do atual presidente, do anterior, é um histórico. A defesa das prerrogativas é uma das coisas mais mutiladas na advocacia privada. Sim. E aí você vai dizer assim, professor, mas o senhor passa por isso? Também passo. Né? Tem muitos lugares que eu chego, a porta se abre ao professor. Correto. Mas eu mesmo já tive dificuldade de falar com o ministro. Claro. E é frequente isso. O presidente de um tribunal, que foi meu amigo, falou, já como isso acontece no meu tribunal? Eu disse, acontece. Me dê aqui a lista dos ministros. E eu dei para ele a lista dos ministros e ele falou com os ministros, vocês têm que receber o advogado. É claro que para isso tem que haver... Eu não exijo, só para constar, eu não exijo ser recebido por um ministro. Eu exijo ser recebido por alguém que vai estudar o processo. A gente sabe que o ministro hoje não consegue cuidar de todos os processos. Ele tem que ter uma assessoria, um gabinete grande, mas muitas vezes você não consegue falar com ninguém. Né? O Murilo uma vez falou isso comigo. Rafa, às vezes eu tenho dificuldade de falar com alguém apenas para olhar o processo. E alguém do gabinete, é verdade. Isso. E inclusive, uma vez eu tive uma conversa assim, um pouco mais dura com uma juíza aqui do Distrito Federal, em que ela falou, doutor, eu não preciso falar nada com o senhor. Eu disse, é mesmo. Mas eu tenho a lei da OAB. Ela resolveu levar em frente a discussão. Sim, né? Sim. E eu vi que era com um propósito lógico. Depois eu fui ver, ela tinha acabado de fazer uma formação em lógica jurídica. E Sim. eu acho que o desafio era esse. Doutor, eu não tenho que falar com o senhor. Eu disse, por quê? Eu disse, porque o senhor não tem nada para falar comigo. O que o senhor tem que colocar no papel, por escrito. Né? Eu disse, é verdade. E se o senhor falar alguma coisa fora do que está escrito aqui, eu vou pedir para o senhor reduzir a termo. Eu disse, que raciocínio brilhante, doutora. As palavras escritas têm uma conotação, Sim. as palavras ditas têm outra. E a senhora há de convir que, como juiz, a senhora tem que me receber, porque a lei 8.906... O despacho é tão esclarecedor, às vezes. Esclarecedor. O oral é tão esclarecedor. E a gente pega ministros, fora alguns ministros, o ministro Benjamin Zinner, né, o ministro Bruno Dantas, que chegam ao incrível de tomar nota. O ministro Benjamin do STJ, né, meu sócio já despachou com ele 2 vezes, ele vai conhecendo mais o processo do que o advogado, o próprio advogado. Toma a nota, discute a tese e já sinaliza.
Eu não tinha pensado nisso. Quer dizer, com uma humildade grande, esse debate é muito enriquecedor. Claro. E a gente não pode perder. Agora, na advocacia privada, além da violação das prerrogativas, que é uma coisa que acontece, a gente ainda tem outros pontos, Rafael. E você, como advogado público, vai perceber. Por exemplo, teve uma ação, isso não acontece só comigo, tá? Mas acontece comigo também. Tá? Então, eu tive uma situação em que uma empresa prestava serviço e não fizeram a licitação. Contrataram ela por emergência. Não fizeram por aquela tese do descuido, do desleixo. Não fizeram. Veio outro governo que assumiu, vou licitar. Começou a guerra entre os licitantes. O dono da empresa me disse o seguinte: eu quero sair desse contrato. Eu tenho que sair. Alimentação hospitalar. Eu quero sair. Era um problema para ele. Para ele. É um contrato que ele não queria mais tocar. Óbvio. Possivelmente ele via até os riscos de, no futuro, não por culpa dele, via até receber uma penalidade, coisa do tipo. Às vezes durante acontece. 12 anos ele prestou serviço sem licitação. Nossa Senhora. E acabou na Polícia Federal depondo por que ele estava prestando serviço sem licitação. Correto. Né? E, veja, um juiz ordenou, continue trabalhando porque é serviço essencial, enquanto fazem licitação. Mas não ordenou pagar. Mas aí... Assim, aí complica. Aí complica a vida de todo mundo. Exatamente. Né? Aí o outro juiz com que eu fui... Aí eu já estava na causa. Depois entrei na causa. Eu falei, excelência, a escravidão foi abolida. Né? E talvez esteja na página 2 do curso de Direito Civil. Que não existe, né? Enriquecimento ilícito, isso, né? Pegou um serviço, paga. Nós abolimos o trabalho escravo faz tempo. E eu falei isso com o juiz, né? Esse segundo juiz, muito preparado. Mas, enfim, ele chamou o Distrito Federal e, olha, enquanto estiver trabalhando lá, vocês vão pagar, ponto. Tá certo? Faça a licitação, ok, sai. Acho que nem precisa. Talvez o juiz tenha dito, eu precisava dizer que tinha que pagar, né? Esse outro juiz fez isso. O que aconteceu? Chegou a hora de fixar os honorários. Aí me fixou 1/10 do previsto no Código de Processo Civil. Que quando você litija com o governo, essa é outra desvantagem que a gente tem quando enfrenta advogado público. Sim, né? Entendi. O advogado público tem a sucumbência. Sim. Nós temos uma sucumbência minorada, né, reduzida, porque todos nós sabemos que devemos preservar o erário, etc. E aí ele reduziu, eu tive que ir ao STJ para buscar os honorários. Sim. Conversando depois com um amigo juiz, ele falou: mas, Jacobi, nós não queremos enriquecer advogado. Eu disse, não é enriquecer. É que quando você está no serviço público, e eu passei por isso, se o computador quebrar, você se levanta e diz, arrume outro. Né? Na maior parte dos órgãos tem uma estrutura boa para o advogado, porque é ele que representa na justiça. Né? Então, você tem todo o suporte técnico. Todo o staff institucional, aquilo que eu falava no início. E na advocacia privada não tem, você tem que alugar o estabelecimento, telefone, né? O pneu do carro furou, você para, né? Não tem prazo em dobro, e fica toda aquela questão complexa. Né? Sim, e a gente, então, é muito mais custoso. Né? Eu tive um amigo, essa só para a gente rir um pouco na descontração aqui. Por favor. Ele saiu do serviço público. Ele disse, Jacob, eu vou advogar com você. E naquela época a gente admitia, assim, hoje a gente só admite por seleção, né? Com exceção da doutora Cristiana Estropa, que está chegando lá no nosso escritório, que você acabou de entrevistar aqui, por isso que eu estou referindo ela. Nosso episódio número 27 foi com a querida Cris. Uma grande, o que o professor Jacobi está falando, gente, é que a professora Cristiana Estropa, que esteve aqui conosco, no episódio 27, falando sobre vigência contratual, agora vai ser advogada do escritório Jacobi Fernandes e Reolon Advogados, e ela é uma grande aquisição, professor. Como eu já disse ao senhor, é uma grande advogada para um grande escritório. Parabéns. Parabéns pela contratação. E parabéns a você, Cris. Isso. E ao Murilo, que fez a seleção também, Murilo, que chamou a doutora. Murilo é um headhunter. É um headhunter, é um caçador de talentos. É verdade. É um dos grandes méritos do Murilo. Grande advogado, grande gestor. E você veja, tudo isso tem custos, né, que a gente trabalha. Né? Óbvio. Então, a advocacia, sim, eu ia falar de um advogado, não foi, a Cristiana não começou a trabalhar, chegou conosco lá e olhou tal, chegou assim,
na metade da tarde, chegou, passou na mão de um... Chegou na mesa, tinha 2 sanduíches que um colega nosso tinha comprado. Passou a mão num. Aí, no outro dia, fez a mesma coisa. Professor, vai lá e fala com... Está comendo meu sanduíche aqui, professor? Aí eu fui e disse, não é o lanche da tarde, não. Achava que era o escritório. Lá no trabalho que ele tinha, chegava aquela hora, servia os lanches da tarde. Então são detalhes assim, até a nossa comida, né? Tem dias que a gente tem que fica sem almoçar. Hoje não é assim mais não no serviço público, viu, professor? Hoje não é assim mais não no não serviço é mais público. Assim, não. A gente tem que levar o nosso, até maquininha de café nós estamos tendo que levar também. Pois é, saiu um juiz federal e falou que não tem direito a café. Não tem direito. E queria que provasse o amparo legal para a comissão de licitação que estava requisitando o café, prove o amparo legal de comprar café. Né? Não acredito. Esse é verídico. Só, foi um episódio envolvendo um juiz no estado do Paraná e ele exigiu que provasse. Ou seja, ele achava que não devia comprar café. Água potável, sim, porque é essencial ao ser humano. Certo. Mas café não. Nossa. E aí o pessoal foi e perguntou para mim. Eu disse, olha, realmente tem coisas que fazem parte da nossa cultura. Né? E a lei pergunta, eu sei que a gente não pode usar isso, dizer a lei proíbe. A lei não proíbe comprar café. Mas no direito administrativo, o que a gente ensina na sala de aula? Você pode fazer tudo que a lei... Você pode fazer tudo que a lei manda ou que a lei autoriza. Isso, exatamente. Então, o juiz usou isso. E foi muito interessante esse debate, ele acabou cedendo. O final da história foi feliz para todo mundo. Mas o senhor está corretíssimo. O ambiente de trabalho do servidor público... Parece que não precisa ter uma gestão de pessoas, né? No serviço público. Parece que você tem que chegar lá, sentar, não precisa de ar-condicionado. Você aguenta esse calor aí, não é essencial. Ora. E você lembra, há 15, 20 anos atrás, em Brasília, o pessoal ia na concessionária, tirava o carro sem ar-condicionado para atender a legislação que não podia ter. Olha, tá vendo? Tinha que ser o modelo básico. Tá vendo? Né? E aí dava meia volta na quadra e mandava instalar o ar-condicionado. Pois é. Né? Então, quer dizer, a errada compreensão, e aí você veja, vou citar aqui para você o caso verídico de um advogado da União, seu colega, acho que era recém-empossado, ele foi e pediu manutenção de elevadores, contrato por 60 meses, soltaram edital, só manutenção corretiva. Mas como? Ele falou assim, na preventiva você está pagando o que não é necessário. Então, só quando estragar você faz. Nossa e aí senhora. o dirigente do órgão veio falar comigo, professor... Isso até é uma questão de segurança. Não, e aí o que foi que eu fiz? Tem um acordo do TCU que aqui entre nós a gente pode rejeitar, mas ele diz que o advogado tem que seguir a orientação do Tribunal de Contas. Sim, né? tá. E aí você veja a que ponto que a gente chega. Tem um episódio, eu não sei se você se recorda, em que o TCU decidiu assim. Mas desculpa, só uma coisa, mas assim, nós advogados, né? E aí o senhor coloca muito bem, falamos em nome do cliente. Isso. Então não nos cabe, inclusive, em muitas situações, apego à tese. Não é verdade? Exato. A gente tem como fala em nome do Claro. cliente. Professor, eu fui defensor público. O senhor imagina, eu fui defensor público estadual na região metropolitana do Recife. Nossa! Então eu tive que falar coisas, mas você está falando em nome do cliente, você está falando em nome de outro. E essa é, de certo modo, a nobreza da advocacia, não é? Então, exatamente. Pegou lá o acordo e diz, olha, leva para ele e fala que ele tem que seguir o TCU. Embora eu não concorde muito com isso, Mas eu também não concordo, eu vou mostrar para você o episódio que vai ter muita utilidade para os empresários. O Tribunal de Contas, lá pelas tantas, soltou uma decisão, eu vou simplificar de uma forma até grosseira. Não, fica à vontade. A tese. Fica à vontade. Essa é a vantagem da gente estar aqui nesse papo descontraído. Informal, por favor. Isso. Quem esqueceu de requerer reequilíbrio e reajuste e assinou a prorrogação do contrato, adeus. Sim, a história da preclusão. Isso. Temos um episódio aqui sobre isso, inclusive. E aí, veja, depois a AGU deu parecer, dizendo é nada disso, isso é uma garantia constitucional. Sim. E a preclusão há de vir da lei. Correto. Né? Não pode ser presumida a renúncia patrimonial. Correto. Parecer belíssimo. Sim. E aí eu tive que enfrentar a questão em juízo. Eu disse, olha, quem fala em nome da União não é o TCU.
O TCU julgou essa causa. Quem fala o nome da União é a Advocacia Geral da União. Temos um parecer, temos um parecer. Isso. Esse é 1 de 2016, da Câmara Permanente de Licitação e Contrato. Qual o número? 1 de 2016. 1 de 2016. Aliás, eu estou chegando agora da sua terra, de Ipojuca. Que maravilha! Segunda maior arrecadação do Estado. Verdade. É aquela área de turismo belíssima, maravilhosa. E que está uma expansão econômica fantástica. Tomara que continue, verdade. E lá eu até vou homenagear novamente a AGU aqui. E os integrantes da Comissão Nacional de Modelos de Licitação e Contratos. Verdade, uma equipe qualificadíssima. O pessoal, eu cheguei na aqui sala, com alguns. Eu cheguei na sala assim, pessoal, está me sobrando aqui um tempinho, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Não tem mais dificuldade de fazer checklist de contratação direta, que é lista de verificação. Fazer um TR. Não tem mais dificuldade, agora a gente tem modelos prontos. Verdade. E aí, um rapaz falou assim, eu falei assim, os modelos da AGU, a gente já conhece aqui. Tá bom. Eu disse, espera um pouquinho. Mais da metade das perguntas aqui da sala foram sobre isso. Vocês conhecem? Aí a pessoa, todo mundo ficou calado. Aí, é mesmo. E resultado, eu fui e a gente mostrou a inteligência do trabalho. Você abre, à esquerda tem o painel de navegação, à direita os comentários. Correto. Aquilo ali é como se fosse um professor ao lado de todo mundo. E para quem quiser saber qual é o endereço lá, é da AGU, são os modelos da nova lei de licitações. Tem modelo colocado agora em maio de 2023. Eu vou pedir para colocar o link, gente, na descrição do vídeo. A pedido do professor Jacobi, vou colocar o link dos modelos da AGU aqui na descrição do nosso episódio. Aproveitar e fazer uma homenagem aos colegas também, advogados públicos, né, professor? É verdade. É uma homenagem aos advogados como um todo e também aos advogados públicos. Professor, o trabalho que os colegas fazem é um trabalho brilhante. E olha, eu vou te falar que é um trabalho... Eu faço parte da outra Câmara, a Câmara que é uma Câmara que para fazer pareceres sobre temas polêmicos. Tenho a graça de estar, inclusive, com alguns colegas que também estão na Câmara de Modelos, como o colega Diego Ornelas, Marcela Tarife, querido Rony está lá, não está na Câmara de Modelos, mas o nosso querido amigo professor Rony Charles está lá conosco. E eles têm muito cuidado no que fazem. Inclusive, às vezes, mandar para a gente questionamentos sobre esses temas. Às vezes, eles mesmos fazem o parecer. E, olha, é de uma dedicação brilhante. Nós já tivemos um episódio aqui falando sobre isso, que foi com a doutora Aline Gonzaga, que é da equipe, e que é da Câmara de Modelos, e realmente é um trabalho brilhante que os colegas fazem, que aí o senhor, mais uma vez, a gente chega a uma coisa que o senhor falou, né? O tanto de coisa que um advogado pode fazer. Pode fazer. Não é? E sobre esses modelos, há uns 20 anos atrás, eu fui ao Rio Grande do Sul. E lá eu conheci a doutora Mariana Rastelato. Sim. E ela colocou para mim, Jacobi, eu passo o dia inteiro revisando edital. E a função da advocacia pública da União é muito nobre. E eu fico o dia inteiro revisando. Verdade. Eu disse, mas por que você não faz o edital padrão? Ela falou, porque tem esse acordo aqui. Eu disse, eu conheço. É um acordo do TCU que falava que não podia ter edital padrão. Mas o que aconteceu? Eles pegaram a situação e generalizaram. Correto. O que aconteceu nisso? Tinha um edital padrão para todas as coisas. Muito diferente do trabalho que a AGU faz, né, professor? Isso. Correto. E aí a Mariana fez por área. Né? E depois a AGU toda encampou isso lá. E veja, quando você vai divergir, tem até o campo lá, que os pontos onde você pode divergir, os cuidados, porque não foi só fazer um modelo. Sim. Eles criaram uma dialética na internet que ficou... De colocar, se for assim, coloque esse texto, se for assado, coloque outro texto. Sigilo de proposta, está lá, correto, cuidado. Exatamente. Quando é que cabe, quando não cabe. É um trabalho brilhante. Brilhante, inclusive, também o trabalho da doutora Marinês Rastelato Dotti, que é advogada da União. Marinês. Eu falei realmente lá do Rio Grande do Sul. Tem diversas obras, é uma colega também de destaque. Professor, e eu queria, só para a gente finalizar, eu já estou tomando demais o tempo do senhor, estou até preocupado com a sua agenda. Eu estou tão à vontade. Alegria da nossa audiência, não tenho dúvida, viu? Alegria da nossa audiência. Professor, e
a gente também tem situações em que a própria administração pública, sobretudo no âmbito de estados, nem tanto estados, mas mais municípios, contrata advogados. Porque não tem um corpo de advogados, né, apto a exercer todas as funções necessárias. Às vezes, o município tem que fazer defesas perante o Tribunal de Contas da União. Isso. Não é? E se ele não é um município que tem uma robustez apta a ter um procurador do município, uma estrutura de procuradores do município para fazer esse tanto de tarefa, acaba sendo necessária a contratação de escritórios de advocacia. Então, especialmente aí no caso dos municípios, nós temos essa situação de municípios que contratam escritórios de advocacia. A praxe sempre foi a inexigibilidade. Isso. E nós tivemos uma discussão muito grande, porque há alguns julgados, né, que indicam que nem todo serviço advocatício seria caso de inexigibilidade. Até que nós chegamos à Lei 14.039 de 2020, que trouxe para o Estatuto da Advocacia, para a Lei 8.906, o artigo 3º-A, dizendo que o serviço advocatício presume-se singular. Ou seja, é um serviço que demanda um notório especialista. Vamos entender assim, não é? E a gente não percebeu que muitos órgãos de tribunais de contas, Ministério Público, em algumas situações até o Judiciário, não aceita a própria lei. Não aceita. É até engraçado falar isso, né? É engraçado falar. Porque tem uma lei, até então não foi declarada inconstitucional, e ela fica como de uma aplicação questionada, o que é muito interessante isso, falar isso. Mas eu estou falando, gente. Aí nós chegamos a uma discussão que eu queria ouvir o senhor. Eu acho até, professor, que há uma confusão às vezes, e aí nisso que eu queria ouvir o senhor, entre a história de que, mas isso dá margem a contratar advogados que não merecem uma contratação por inexigibilidade. Ou seja, que não são propriamente notórios especialistas. Mas isso não é outro problema? Acho que o problema está resolvido pela lei. A lei traz, olha, o serviço ele é passível de contratação por INEX. Isso. Agora, para ser INEX, você tem que contratar um notório especialista. Isso. Não é isso que parece? Exatamente. Então, veja, a história... Quando a gente começou a ministrar os cursos de auditoria nos tribunais de contas, a gente falou, não discuta currículo. Não vai discutir se ele é notório ou não, porque todo mundo se acha notório. Né? Às vezes eu sou notório para o papai e para a mamãe. Pronto. Correto. Tá? Agora, o que é notoriedade? A lei diz o que é notoriedade. Muito bem colocado. Né? E isso está num conceito que foi escrito por Eli Lopes Meirelles, né? Decorrente de desempenho anterior, equipe técnica, aparelhamento. Então, existe lá um conjunto. O que nós temos que entender, e eu acho que a discussão um passo atrás. A Constituição Federal estabeleceu que a advocacia consultiva e contenciosa da União deve ser feita por advogados da União. Ponto. E estabeleceu que a advocacia consultiva e contenciosa dos estados deve ser feita por procuradores dos estados. Eu só aceitaria ser contratado, eu tenho um currículo bom, e só aceitaria ser contratado pela União se tivesse um advogado da União dizendo que era o caso de me contratar. Ok? E fora dessas hipóteses, mais de uma vez me perguntaram, a gente vai contratar o Jacobini? Não, a AGU faz. Tá? E eu recuei imediatamente, disse que ótimo, porque eu exigi prévio parecer na minha contratação. Para municípios, não há isso. E aí surgem duas correntes de pensamento. A primeira, por ser atividade relevante e por ser atividade permanente, é obrigatório que seja integrante do quadro de servidores efetivos do órgão. Tem que fazer concurso e tem que nomear. Eu concordo com a regra geral. Correto. Mas há municípios e há situações em que eu acho que isso não é obrigatório. Não está na Constituição. A Constituição foi omissa em relação a isso. Então, cada município pode decidir sua própria sorte. Eu, como prefeito, na brincadeira, só para ficar bem claro isso, eu diria o seguinte... O professor Jacobi ainda não foi prefeito, tá, gente? É só a brincadeira dele mesmo.
Já fui muitas vezes tentado a ir para a política, mas resisti sempre heroicamente. E aí, veja você como prefeito, chega lá e diz, o que é atividade essencial no quadro permanente? São essas. O que não são? É uma decisão política, compartilhada com a Câmara de Vereadores. Porque a gente também está falando de município que hoje está pagando R$4.000 para procurador. Ok? Então, ali é atividade essencial, aqui não é atividade essencial. Está ótimo. A partir do momento que eu tenho isso, eu tenho a legislação para me apoiar. Eu vou terceirizar? Vou. Como eu vou terceirizar? Eu vou fazer uma licitação, regra geral. Eu consigo selecionar profissionais na advocacia para... Sim, consigo. Coloco requisitos técnicos, como qualquer serviço. Ok? Licito. Mas eu tenho alguns problemas nessa área. Primeiro, esses advogados não têm dedicação exclusiva? Não. Eles podem advogar contra o município? Não podem. Né? Vai ser um impedimento contratual que pouca gente pensa. Correto. Eles vão executar a parte de tributos. Entra um advogado privado, cadê as prerrogativas de Estado? Os privilégios do Estado na área tributária. Então, há muitas coisas que não foram definidas. Eu acho que é perfeitamente necessário, é possível, necessário, que a gente comece a aplicar a lei nova com intérpretes novos. Sim. Eu recomendo a aposentadoria de todos os intérpretes. Eu gostei do necessário, na verdade. É necessário. Veja, mudar a lei de improbidade, mudar a lei da segurança jurídica, criar a lei da segurança jurídica, e o pessoal continua buscando punição. Os tribunais de contas do exterior estão saindo dessa toada para buscar efetividade de política pública. Correto. No Brasil, um dos maiores conhecedores do Tribunal de Contas, Sebastião Elvésio, consegue reunir ao redor dele um conjunto de profissionais que querem a melhoria da qualidade das decisões dos tribunais de contas. Sim. E aí, vamos voltar aqui à questão. Eu chego no município, posso contratar por notória especialização? Então, veja, provavelmente a gente dissesse não em razão da lei 8666, mas a lei mudou. Porque na lei anterior, ela dizia aquele que é essencial e indiscutivelmente o mais adequado. A palavra indiscutivelmente hoje é absurda. Você discute tudo. Eu gosto de dar esse exemplo, inclusive, eu só digo. Tirando o que fala minha esposa, o resto é discutível. Com certeza você vai chegar em casa sob aplausos hoje. Eu tenho que aproveitar. Às vezes eu falo umas coisas aqui e conto a ela. Conto a elas. Mas essa eu vou incorporar no meu repertório. Por favor. Como ensina o professor, vai gostar. Como ensina o professor Rafael Sérgio de Oliveira. Vou incorporar. Aí veja você. Indiscutivelmente mais adequado. Então, hoje, eu já não preciso mais que seja indiscutivelmente mais adequado. Não preciso que o objeto seja singular. Né? E aí, veja, eu já vi até ministro em palestra dizendo, na lei não tem mais singularidade, mas eu vou continuar exigindo. Pois então. Está acima da lei, não pode. Para que serve esse legislativo? Para que a gente fez a 1433, né? Pois é, a gente não quis simplificar. E eu acho que agora o mercado abre muito para dois tipos de advocacia. A primeira delas é a advocacia para o município. Né? Então, e para estados e União, só com a anuência dos procuradores e advogados da União, que é possível, a meu juízo. Segundo, em municípios, abre a oportunidade para contratar. E aí eu tenho que compreender que a pegada para notório especialista hoje não é absoluta como era antes. Sim. Ok? Sim. Então, vamos lá. O conceito de notória especialização é aquele cujo conceito, no campo de sua especialidade, né, e aí não fala, seja uma oral, seja decorrente de desempenho anterior, equipe técnica, aparelhamento. Né? Um mix. Então, né? Um mix, isso. Correto. E aí, veja você, a gente tem hoje escritórios que estão há 10 anos ajudando o município. Sim. E lá um deles faz lá uma pós-graduação no CERS, comigo e com o Rony. Né? Se for comigo com o Rony, já é notório especialista. Eu estou lá também. Graças a Deus, tenho a honra de ser convidado por você. Exatamente. Pelo senhor Rony Murilo, que coordenam lá essa pós. Maravilhoso. Na Faculdade Baiana também você vai? Também estou. Lá na Faculdade Baiana eu ministro licitações internacionais. Licitações internacionais. E aí, veja, então, que foi nossos alunos são notórios especialistas. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida.
E veja, eles exercem um papel importante. Sim. Agora, na lei de licitações, houve uma inteligência maior. Colocou o seguinte: para objeto específico, você pode contratar por prazo determinado o assessoramento, artigo 8º, parágrafo 4º. E eu coloco que esses escritórios deveriam ser contratados para fazer a transição da 866 para 14133. Entendi. Para ensinar isso. Então, nós já temos decisão do STJ em que arquivou, trancou inquérito por HC, porque estavam exigindo singularidade na denúncia. E eu já tive mais de uma vez situação assim. Existe um problema atrás disso tudo, também é o dinheiro público. Né? E numa das primeiras edições do livro sobre da contratação direta, eu expliquei que você não pode comparar o preço de notório especialista com outros, senão você viabiliza a competição. E o TCU, numa decisão 819 de 2005, trilhou o mesmo entendimento. Sim. A Advocacia Geral da União também falou. É o preço que você habitualmente pratica. Orientação normativa 17 da AGU. 17. Isso. Muito bem. Orientação normativa 17. Então, a gente acredita que, respeitado esse pressuposto de que eu estou sendo contratado pelo preço que habitualmente sou contratado, eu acho que nós temos aqui uma garantia que protege o erário. A conveniência e a oportunidade da contratação, eu acho que não é mais uma questão de legalidade. Correto. Em relação aos procuradores municipais, se você perguntar assim, qual é o ideal? O ideal é que sejam concursados. Sim. O procurador-geral, de preferência da carreira, né? E que sejam bem remunerados. Sem dúvidas. Porque as pessoas têm que sempre lembrar que eu me filio à tese de que o poder público deve ser pequeno. O Brasil tem uma quantidade de servidores públicos pequena. Desculpa, isso não vem ao caso. Né? O que a gente tem que ter é uma elite dentro do serviço público, mas não é a elite do braço. Sim. É a elite pensante em termos estratégicos do Estado. Não é elite em termos de privilégio, é uma elite em termos de intelecto. De intelecto, exatamente. E veja, a adequada remuneração faz parte da dignidade. Óbvio. Eu fui contratado por um trabalho lá em São Luís, pelo Banco Mundial. Eu cheguei, o servidor que estava na minha frente tinha acabado de atender um representante de uma multinacional. Tá? A licitação lá era perto de 20 milhões de reais. Entendi. E ele estava com uma cadeira de rodinha, faltando 2 rodinhas. Nossa, e com encosto preso com barbante. E aí, quando eu cheguei no relatório aqui no Banco Mundial, eu falei assim, eu não acredito. A primeira coisa que eu vou ter que sugerir é instalações imobiliário. E aí o representante do Banco Mundial falou, isso não está no seu escopo, né? Ele disse, não está. Mas foi por isso que a gente mandou você para lá. Eu disse, por quê? Porque a gente sabia que você ia fazer isso. Que você ia trabalhar pela dignidade. E como é que você sabia? Por causa de um outro episódio que o senhor contou para nós e não percebeu. Aí disse, quem é que vai lá e vai pedir para ampliar o escopo? Porque sem o mínimo da dignidade, como é que você enfrenta o diretor de uma multinacional? Correto. Né? Não precisa sair com a Mercedes que ele estava lá, ou com o carro caro, mas é a dignidade, o conforto, a postura. E nos municípios, né, professor, é muito difícil. O senhor falou a questão de contratar advogados pela União. O caso da Advocacia Geral da União é uma estrutura imensa. A AGU tem, com todas as carreiras, procurador da Fazenda Nacional, advogado da União, procurador federal, procurador do Banco Central, para atender todas as entidades de direito público. São quase 10 mil membros, que têm oportunidade de estudar, de se qualificar, e que, assim, você tem colegas que trabalham desde propriedade intelectual a direito espacial, como a Agência Brasileira Espacial. Isso, a Telebrás, exatamente. Então, veja que e nós acabamos nos dedicando àquela instituição, o que faz com que a gente se especialize. Isso. Então é difícil você imaginar um tema que nós não tenhamos um especialista para aquela matéria. Isso. Mas você pensa no município, que
uma vez na vida enfrenta um processo no Tribunal de Contas, uma vez na vida tem que tratar junto ao Ministério do Orçamento questões de participação em fundos. Então, isso tudo acaba sendo que foge do métier do município e ele acaba tendo que contratar. E às vezes, como o senhor bem coloca, é óbvio, o ideal é ter a procuradoria, isso que a gente defende, tem que ter, procurar ter essa estrutura, mas às vezes você tem limitações orçamentárias que vêm de problemas de gestões anteriores e você não consegue fazer aquele concurso. Isso, exatamente. Não é? E você veja, além disso, nós temos um risco de que, ao ordenar aqui em Brasília, puxa, está errado isso, você está partindo de uma estrutura de Brasília. Correto. Né? Que você teve a sensibilidade de reconhecer que ela é diferenciada. Né? Mas aqui em Brasília... O direito tem que ser interpretado de acordo com o caso concreto. E a Lei 13.655 foi uma lei para mudar isso. Né? Eu vejo o direito administrativo. Eu fui dar uma palestra chamado para dar uma palestra no Rio de Janeiro. O senhor está falando, eu estou deixando, viu? Eu estou preocupado com o seu horário, mas eu estou... Não, o meu não, eu estou preocupado com o seu. Não, a gente acaba... Kiko está com pressa aqui? Kiko tem um estúdio? Kiko, Nayane, qual é o prazo? Acabou? Eu achei que era esse tempo aqui, 1 hora e pouco para falar. Fica à vontade. Agora que eu olhei o relógio. Mas eu estou preocupado com o seu horário. Mas eu queria mandar uma mensagem... Só uma coisa, falar aqui, professor, nós estamos aqui no estúdio da Omni Vídeos, por isso que eu falei do Kiko, que sempre dá essa estrutura maravilhosa para que a gente realize os nossos podcasts, gente. Por isso que eu falei aqui de alta o Kiko. Qualidade, Kiko. Kiko é o nosso videomaker. Eu sou o podcaster e ele é o videomaker. A gente está entrando nessa. Pois é. Eu hoje tive que me apoiar aqui na Nayane antes que cuida das minhas redes sociais, e quando cheguei aqui e conheci o Kiko, que já é conhecido nosso, né? Sim. Eu estava elogiando o trabalho. Realmente a qualidade da gravação, maravilhoso. O som, né? Ficou um negócio muito, muito ele bom. Trabalha para a OAB. Ficou muito à vontade aqui. Trabalha para a OAB, para o IDP. O Kiko faz um trabalho maravilhoso já. E muito envolvido com o direito. Com cursos aí. Essa praia nossa está crescendo sempre, né, Kiko? Mas eu fui dar uma palestra, aí só para encerrar, falando para os seus alunos de direito, né? E eu cheguei lá e o professor de direito administrativo falou: professor, eu quero que o senhor dê só uma aula para mim, um amigo meu, né? E ele falou assim: só dê uma aula, eu quero que ensinar eles a gostar de direito administrativo. O pessoal daqui tudo vai para penal, vai para civil, vai para empresarial. Aí eu disse: você não compreendeu ainda que é a matéria mais importante que a gente pode ensinar para um aluno, é direito administrativo. Ele disse: é mesmo. Eu disse, aí entrei na sala, pessoal, tudo bem, tudo bem. O que acontece se você andar sem cinto de segurança no carro? Multa. Muito bem. E como é que a gente deixa o pobre andar de ônibus de pé? Lotado, acima da lotação permitida no ônibus. Aí, vamos responder? Tá, ok. Agora o sujeito é preso. Tá? Ele não tem direito à comida? Tem. Ah, o sujeito não vai tratar bem bandido. Não, vai tratar bem. Ele está preso. Já não começa tratando bem. Aí você vai num balcão. Isso aconteceu comigo. Né? Eu fui viajar e esqueci de ver a validade do passaporte. Professor, ixi, Maria. Por sorte, eu ia entrar 2 horas antes. Seu passaporte está vencido. Nossa. E eu encontrei uma Polícia Federal, eu como cidadão, né? Uma Polícia Federal extremamente compreensiva, atenciosa. O senhor não vai perder a viagem, não. Então, fez um passaporte de emergência. Hoje não fazem mais, tá? Me parece que não fazem mais. Ok, esqueci a identidade. Fui embora. Quando voltei, fui buscar a identidade, e aí o rapaz: não, o senhor tem que voltar daqui 30 dias. Ah, não, eles me ligaram. Você esqueceu a identidade aqui. Eu disse: eu vou buscar. Tá bom, veio. Não perguntei. Só daqui 30 dias. Por quê? Porque o servidor levou a chave para casa. Eita. Eu disse: mas como é que ele coloca um bem meu na gaveta dele? Aí eu disse: não pode. E se ele saiu, ele não pode guardar um bem numa gaveta particular, ele não pode levar a chave de um bem público para fora. E aí saiu um amigo meu, que é agente da Polícia Federal, falou para o rapaz, entrou na sala dele: tem um cidadão aí fora que está falando muito educadamente, mas falou que a gente está todo errado.
Ele falou assim, eu ouvi toda a conversa. Não é pela voz que eu reconheci, é pelos argumentos. É o professor Jacobi que está aí fora. Esse aí falou, professor, levou a chave mesmo. Veio lá, me deu um abraço, né? Levou a chave. Eu sei que é interessante, ninguém tinha falado isso para a gente. Né? E aí você vê que a gente pode mudar a realidade. Aqui em Brasília fizeram licitação de ônibus. Colocaram uma televisão. Na época eu propus rastreamento híbrido. Né? Para o cidadão acessar no celular, que é uma coisa simples de fazer. Sim. Mas você tem que dar televisão e nem é todo mundo que consegue assistir. Por causa do barulho. Então, veja, a qualidade das ruas. Como é que o Detran não interdita a rua que a gente não pode passar? Então, a gente pode cobrar e a gente pode criar N polêmicas buscando a efetividade dos direitos pelo direito administrativo. Correto, né? sem dúvida. E isso vai fazer com que as pessoas se apaixonem cada vez mais pelo direito administrativo se a gente tiver um Estado pronto para essas respostas. Correto. E a gente tem direito de cobrar. Se o Estado quiser se submeter a essas discussões, que é o principal. É o principal. Tá em tudo. Eu fui no Rio de Janeiro agora, a Tatiana, que eu não tenho nenhuma intimidade com ela, promotora, a doutora Tatiana e tal, ela está entrando com ações para obrigar os municípios a cobrarem IPTU. Uma cobrança justa. Olha. E isso vai fazer a pessoa ter direito de exigir do Estado. Sim. Não é? Claro. Então tem muita coisa que dá para a gente fazer e a gente melhorar a administração pública se a gente disser, vamos tentar cumprir o mínimo da legalidade. O primeiro princípio está na Constituição. E como é que a administração pública brasileira é réu? É o maior réu do mundo em número de processos. É verdade. Não é? Verdade. Se a gente tirar a administração pública de lá, o nosso judiciário funciona. Vai Funciona cair cada o vez número, mais. o número de ações cai vertiginosamente. Professor, eu queria dizer que realmente a gente acabou se cedendo, eu não olhei o relógio. olha, não acabou se excedendo, não. Eu estava preocupado com a hora do senhor mesmo, eu sei como é a sua agenda. E a gente tentou aqui, enquanto pude, fiquei ali, eu não iria desistir e estou muito feliz de ter tido o senhor aqui. Foi um episódio, a maneira como eu imaginava que fosse, porque eu, como disse ao senhor na conversa, professor, conte sua história, que eu acho que ela já vai ser de grande utilidade para quem nos ouvir. E eu sei que tem muitos advogados que nos escutam, muitas pessoas que têm interesse por esse mundo do direito, e eu tenho certeza que se sentirão inspirados, que se sentirão melhor instruídos depois de ouvir o senhor falar aqui com tanta franqueza, com tanta leveza. Muito obrigado por o senhor ter estado aqui, professor. Rafael, posso agradecer? Claro, por favor. Eu queria agradecer a você, ao Portal LC, a Omni, né, a Nayane, e dizer para vocês que esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho maravilhoso. Né? Tanto do Portal LC quanto as gravações aqui, porque não tem nada mais nobre do que a gente tentar ensinar os outros a aplicar bem o direito. Né? E se a gente conseguir também fazer eles se apaixonarem pelo direito, pela missão. Nossa ciência. Né? E a gente só vai fazer eles se apaixonarem se a gente também já for apaixonado por isso. Né? Claro. Essa profissão de fé que é o direito, e todas as suas vertentes não podem abandonar suas raízes, que é o que torna a gente nobre. Então, a você, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Professor, muito obrigado. O senhor que tem uma agenda, eu sei, muito disputada, que dedicou esse tempo a nós aqui. Muito obrigado. Dedicou a você que acompanha o Reverbere, o podcast do Portal LC. Esperamos que você tenha gostado. Eu não tenho dúvida que se aqui fosse um auditório, teria agora, professor, porque como eu disse, como era lá no Jô Soares, as pessoas se inspiraram e aprenderam bastante. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você gostou desse episódio, por favor, deixe a sua curtida, compartilhe, se inscreva no nosso canal, assim como nos acompanhe nas redes sociais, Portal_LEC, e Portal LC nas demais, Facebook, LinkedIn e o nosso canal no YouTube. Lembre que você pode agora, inclusive, assistir e ouvir os episódios do Reverbere no Spotify, lá no nosso perfil do Spotify. Já vou aproveitar e pedir a vocês que façam aí a avaliação do nosso podcast. Fique à vontade e deixe a sua avaliação, porque nós acompanhamos. Além disso, quero dizer, como já tinha dito, que sigam o professor Jacobi nas redes sociais dele, _
Professor Jacobi, e o seu canal no YouTube, que é também Professor Jacobi. Procurando, vocês vão encontrar e terão lá muito conteúdo de qualidade. O meu é Rafael Sérgio de Oliveira, inclusive no Instagram, @Rafael Sérgio de Oliveira. Um forte abraço, muito obrigado por sua audiência e até a próxima. Reverbere, o podcast do Portal LC.